Olha a visão desse profeta que o anjo concedeu. E voltei-me e levantei os meus olhos e olhei, e eis um rolo voante. Então o anjo mostrou para ele um rolo voando pelo céu. Esse rolo, que seria esse rolo? Me lembrei da mensagem do terceiro anjo, porque a mensagem do terceiro anjo diz que o anjo está no alto pregando o evangelho eterno. Ele tem o evangelho eterno na mão. E na visão dada aqui a Zacarias, ele vê um rolo voando no alto. Aqui no verso 2. E disse-me o anjo: o que vês? Eu disse: vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprido e 10 côvados de largura. Bem grande. Era um pouco grande, né? Eu coloquei aqui uma outra versão. Essa aqui é uma outra versão que ela dá a dimensão mais descomplicada para a gente. Ó, e o anjo me perguntou: o que é que você está vendo? Eu respondi: estou vendo um rolo voando. Ele tem 9 metros de comprimento por 4,5 de largura. Então ele era grande, né? Esse rolo. Segundo alguns historiadores, disse que isso é mais ou menos o tamanho do santuário, né? Mas esse rolo que estava voando aqui, ele é uma mensagem. Nesse rolo tem uma mensagem. Essa mensagem, ela vai se estender por toda a terra. Não era uma mensagem só para Zacarias. Zacarias recebeu a visão. Mas essa visão, essa mensagem é para toda a terra, irmãos. O verso 3. Então disse-me, esta, olha só, é a maldição que sairá pela face de toda a terra. Nesse pergaminho que o profeta teve a visão, é a maldição que cai sobre toda a terra, não é isso? Por quê? Qualquer que furtar será desarraigado, conforme está estabelecido de um lado e do outro do rolo. Então, o que seria esse rolo que traz essa maldição que vai cobrir toda a terra, irmãos? Nós sabemos que aquele que não anda de acordo com a lei de Deus, aquele que não obedece à lei de Deus, ele está debaixo de quê? De maldição. Porque o pecado é a transgressão da lei. Se nós estivermos em pecado, nós vamos estar ferindo a lei de Deus. Lembra daquele texto de Romanos, capítulo 8, versículo 1? Onde o apóstolo Paulo diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Jesus Cristo, ele é que é a nossa salvação. Ele é o justo que cumpriu toda a lei para que nós possamos cumprir nele também. Para que nós não venhamos ser tido, quando ele voltar, na maldição. Fora dos padrões da Bíblia, da obediência de Deus, né? Então fala que é a maldição que sairá por toda a terra, não é só para Israel. Há quem diz que a lei de Deus era só para Israel, que a lei de Deus era do tempo de Moisés. Mas isso não é verdade.
A palavra de Deus, ela é universal, ela é para todos os povos. E aquele que menospreza a lei de Deus, aquele que não olha para a lei de Deus como uma palavra do Senhor, que está valendo para os nossos dias, Provérbios diz que esses que desviam o ouvido de ouvir a lei de Deus, diz que até a oração deles é abominável. O próprio Jesus Cristo, a gente vê lá em Mateus 5, verso 17, ele disse que não veio abolir nada. Ele disse, eu não vim abolir, eu vim foi cumprir. Eu vim foi trazer para vocês a verdadeira essência da lei de Deus, dos mandamentos de Deus. Ainda no verso 3, como também qualquer que jurar falsamente, está lá nesse rolo, será desarraigado, conforme está estabelecido do outro lado do rolo. Então, no rolo ali está uma escritura que está falando daqueles que não andam de acordo com os mandamentos de Deus, vão estar debaixo de maldição. Alguém poderia perguntar assim, mas no rolo só está falando 2 mandamentos. Cadê os outros? É obrigado a ter todos os mandamentos para nós ter a certeza que está falando da lei de Deus. Não, irmãos. Quando Jesus Cristo estava diante do jovem rico, ele não citou todos os mandamentos. Ele citou alguns mandamentos, mas isso não quer dizer que os outros não estão valendo. Aqui é só para mostrar que na lei de Deus, ela tem uma cobrança a fazer para o pecador. Para aquele que não anda com Cristo, a lei vai condená-lo. Por quê? Porque não querem obedecer. Mas aqueles que andam com Cristo e obedecem os seus mandamentos, esses são bem-aventurados. Provérbios 3, verso 1 diz assim, filho meu, não esqueça da minha instrução, mas no teu coração guarde os meus mandamentos. No coração guarda os mandamentos de Deus. Porque aquele que conhece a Jesus Cristo vai obedecer como ele obedeceu. Ele não é exemplo para nós? Então, assim como Cristo foi obediente aos mandamentos de seu Pai, nós também devemos ser obedientes a Ele. Porque isso é o dever de todo homem. Guardar os mandamentos de Deus. Lá em Eclesiastes, né? Fala, irmã Edu. Ontem eu tive a oportunidade de ver, mediante isso que o senhor falou, não há necessidade de estar sempre citando todos os mandamentos, né? E na ocasião eu vi a respeito do véu, a pessoa criticando o uso do véu fora de Corinto, dizendo ali que aquilo foi uma escritura específica para a igreja de Corinto, né? E citando erroneamente também lá quando o apóstolo Paulo escreveu assim, nós não temos esse costume, tampouco as igrejas de Deus, mas sem esquecer de ler o contexto das escrituras. E aí eu só respondi que se a gente fosse colocar Deus como alguém seletivo, então a gente não vai seguir nada da Bíblia, né? Porque se fosse para ser assim, era escrito somente um trecho. Não seria escrito toda a Bíblia. E a própria Bíblia diz que é um pouco aqui e um pouco ali. Então, se a gente fosse ser seletivo, também não guardaríamos o sábado, por exemplo. E essa pessoa que escreveu condenando o uso do véu é adventista. Então eu falei, olha, se a gente fosse ser seletivo, não vamos então guardar o sábado também, porque se formos especificar, né, a Bíblia diz que é para o povo judeu. Assim também como as cartas das 7 igrejas. Não vamos agora também atribuir aos tempos, somente lá as cartas, as sete igrejas. Então nós temos que entender que a Bíblia ela é um todo, né, sendo que cada texto complementa o outro. E como a própria Bíblia diz, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, e nenhum profeta vai escrever apagando aquilo que o outro profeta já havia escrito anteriormente. É verdade, irmão.
Deixa nos colocarmos aqui no lugar de Ezequiel. Lá no primeiro versículo. Foi Zacarias mesmo? Ok, então vamos colocar no lugar de Zacarias. Aquele rolo que foi visto que voando, né? Era um rolo voante. Nós, no lugar de Zacarias, qual seria a nossa visão agora? O que seria aquele rolo? De que forma você estava vendo esse rolo? Que tipo de rolo? Voante, a gente já sabe que esse rolo voava. Certo. Tem a ver com a mensagem? Tem. Porque às vezes até a gente que examina as escrituras, estuda, às vezes fica questionando que rolo é esse. Vou mostrar para os irmãos que rolo é esse. Segura aqui. Esse aí é o rolo. É como se fosse a Bíblia para você e eu hoje. Um pergaminho, agora um rolo. Hoje nós temos a Bíblia, está mais avançada ainda, temos apenas um celular, né? Em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, versículo 7, e vi voando pelo meio do céu, vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar. Esse evangelho eterno é o rolo. Esse rolo voante não é porque o rolo tinha asa, não, é porque estava na mão do anjo. E o anjo voava no meio do céu. Com o evangelho eterno, que é esse rolo voante. Para pregar todas as nações, tribos, povos e língua. O que continha nesse rolo voante? A mensagem dos 3 anjos. A do primeiro anjo clamava: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Esse rolo era voante, representando a velocidade com que alcançaria as tribos, nações, povos e línguas. Essa primeira mensagem, temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora de seu juízo, e adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa era uma primeira mensagem que havia no rolo, com grande velocidade para alcançar as nações. A segunda mensagem, exatamente, caiu Babilônia. E uma terceira mensagem: se alguém adorar a besta, a sua imagem, esses receberão as pragas da parte de Deus. E o outro anjo que foi visto em Apocalipse 18, versículo 1, que também certamente está de acordo com o rolo, a sua glória foi vista iluminando a terra inteira, todas as tribos, nações, povos e língua. Isso com a velocidade de asas, né? De um rolo voante que seria levado a mensagem com velocidade à terra toda. E nós deveremos ser os mensageiros desse rolo. A palavra de Deus. Amém. É isso mesmo, está relacionado a isso, né? A mensagem do terceiro anjo. Verso 4, de Zacarias 5, verso 4. Diz a mensagem: eu a farei sair, disse o Senhor dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão, e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Ele vai fazer sair o quê para ir até a casa do ladrão, do que jura falsamente? A maldição. Porque se você não está de acordo com a palavra de Deus, vem aqui para nós: maldição. Cristo veio nos livrar da maldição. Aquele que está em Cristo Jesus, ele é uma nova criatura. Ele não anda mais nas trevas. Como o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 4, que ele foi lá e pregou para o povo de Gálatas. O povo receberam muito bem o apóstolo Paulo. Se possível, consideravam ele até Jesus, pelo tratar dele. Quando ele vai embora de lá,
ele fica sabendo que os Gálatas já estão dando atenção para outros ensinamentos, já está voltando para as trevas, da onde eles estavam. E ele escreve uma carta para eles lá, para eles voltarem para o caminho que Paulo ensinou para eles. Para que eles não andassem na maldição, mas que eles foram libertados por Cristo. Eles não eram mais escravos. E a mensagem do Senhor, ela é uma mensagem que chama o povo para o arrependimento, para que possa seguir o caminho de Deus, mas segurando nas mãos de Jesus Cristo, né? Segurando na mão do Senhor. Ainda no verso 4. Muito esse é ruim para ler. E permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. Então quer dizer que essa maldição ela vai consumir a pessoa por inteiro, né? Ela vai destruir totalmente aqueles que não querem andar segundo a vontade de Deus. Isso serve para o ladrão, que foi falado aqui, serve para o que jura falsamente, para o que não guarda o sábado, para quem não honra pai e mãe, para quem desobedece os mandamentos de Deus. Nós temos que entender o trabalho de Cristo. O que ele veio fazer por nós é nos livrar dessa condenação. Muitos dizem que nós não precisamos mais andar de acordo com a lei, os mandamentos de Deus. Mas isso não é verdade. Não é verdade. Jesus veio foi nos mostrar o caminho certo da obediência, irmãos. É unicamente por intermédio dele, da sua graça, que ele vai nos conceder esse poder maravilhoso para andar com ele e obedecer segundo a norma de justiça dele, né? Por isso que assim ninguém vai se gloriar de alguma coisa, porque sabe que é Cristo que está operando, é Cristo que está realizando esse trabalho de mudança na nossa vida. Nenhum de nós temos força e nem capacidade de fazer nada sozinho. Somos dependentes de Jesus Cristo, né? Essa mensagem de Zacarias fala da maldição que cai sobre a casa, que deixa de obedecer o que está escrito no rolo voante que abrange toda a terra. É um comentário, né? Que a mensagem está falando daqueles que não obedeceu o que está escrito no rolo, ele vai ser amaldiçoado. Ele vai ser destruído. E não vai sobrar nem raiz nem ramo, mas tudo vai ser eliminado. Por isso que o chamado de Cristo para a salvação da humanidade é obedecer. É algo que é tão difícil nós fazermos. Mas nós temos que lutar todos os dias. Nós temos que ser perseverantes em obedecer a Jesus Cristo, ao seu mandar. Aqui na Mensagens Escolhidas, volume 2, na página 50, diz que a lei de Deus é tão sagrada como o seu trono. E por ela será julgado todo homem que vem ao mundo. Pela lei de Deus, que é sagrada, todo ser humano da face da terra vai ser julgado por ela. E aqueles que foram achados culpados, o que vai acontecer? Já diz a mensagem lá de Zacarias. Maldição vai ser derramada sobre ele. Porque diante do julgamento vão estar como culpados aqueles que não deram atenção à santa lei de Deus. Porque aqui diz que a lei de Deus é tão sagrada como o seu trono. Irmãos, as duas tábuas de pedra que estão no santuário celestial está diante do Senhor. No segundo compartimento do santuário celestial. E como o povo da terra vai dizer que não vale mais essas sagradas letras?
Então nós temos que seguir o que está escrito, de acordo com o Espírito da verdade. Porque muitos citam escritos, mas não está de acordo com o Espírito da verdade. O próprio inimigo, ele citou as Escrituras para Cristo, mas não estava com o Espírito da verdade. Não há outra norma pela qual provar o caráter. Não tem outro caminho para provar o caráter do povo de Deus, a não ser pela santa lei do Senhor. É que os nossos frutos vão ser apresentados. O apóstolo Paulo já diz, irmãos, lá em Romanos 12, verso 7, ele diz que a lei é santa, justa e boa. Como é que aquilo que é santo, aquilo que é justo e que é bom, não serve mais? Como é que não tem mais validade? O salmista, no capítulo 111, os versos 7 e os versos 8, diz que as obras das suas mãos são verdade e juízo, as obras das mãos de Deus. Ela é verdade e ali há um juízo. Seguros todos os seus mandamentos. Todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo sempre. E são feitos em verdade e retidão. Então, os mandamentos de Deus, irmãos, são a verdade. Os mandamentos de Deus é o juízo do Senhor. Aqueles que estão em Cristo Jesus, eles vão estar de acordo com a sua palavra. Eles não vão ferir o que está escrito. Porque aquele que está em Cristo vai andar como ele andou. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. O próprio Jesus disse assim: se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Mas é se vocês me amam, se nós amarmos a Jesus. Aquele que ama obedece. E se nós temos Cristo como nosso Salvador, nós vamos amar o que Ele fez por nós. E assim nós vamos obedecê-lo. Nós vamos seguir as suas ordenanças. Cristo triunfante, na página 43. Queremos que vocês não sejam enganados por Satanás, que tem saído por aí enganando muita gente. Inclusive dentro da cristandade, onde ele tem enganado muita gente. Então, queremos que vocês não sejam enganados por Satanás. Queremos abrir os olhos de vocês para que possam ver a verdade e que possam andar por essa verdade. O primeiro grande adversário da lei de Deus, Satanás, ele tem buscado ferir esses mandamentos de Deus. Ele foi o primeiro a transgredir esses mandamentos, essa lei de Deus, ainda no céu. Ele foi expulso de lá. E até hoje ele tem trazido o mesmo sentimento dele, a mesma transgressão dele para a terra. Aqueles que já estão no mundo, liberalmente, já estão fácil nas mãos dele. Agora ele vai atrás daqueles que estão na igreja, daqueles que estão ali lutando cada dia para alcançar o objetivo da salvação. Ele vai procurar derrubar cada um, e cada um, segundo ele vê a característica de cada um de nós. Se um tem tendência para algo, outro para outro, ele vai atacar segundo o que ele vê. E tem um texto da irmã Watt que ela diz que viu, né, Satanás ele controlando as pessoas e fazendo o que ele quer. Tipo assim, ele coloca ali a
a ideia na mente, a gente vai e obedece. E diz que ele fica dando aquelas gargalhadas, sorrindo, como quem diz assim, olha, ó, do jeito que eu quero ele faz. Isso é terrível, irmãos. Nós temos que fazer do jeito que manda Cristo. Nós temos que nos fortalecer no Senhor Jesus, para nós não sermos presas fáceis nas mãos de Satanás. Queremos ter a mente que a lei de Deus é o único padrão. Queremos ter em mente que a lei de Deus é o único padrão pelo qual ele nos julgará. Como foi falado aqui, quando chegar no dia do julgamento, o Senhor não vai procurar uma lei humana para julgar a terra, não, para julgar o povo, não. É a sua lei. É ela que é o padrão que vai julgar cada ser humano da face da terra. Aquele que está em obediência, pelo amor e pela graça de Cristo, esse vai ter o carimbo do perdão. Mas aqueles que não estão, mas aqueles que dizem que estão fazendo um trabalho para Jesus, mas não estão. Porque vai chegar um momento que muitos vão dizer assim, Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônio. Em teu nome eu fiz cura. E qual vai ser as palavras de Cristo? Não te conheço. Apartai-vos de mim. Vós que praticais a iniquidade. Vós que transgride o meu mandamento. Nós não devemos ser levados pelas aparências, meus irmãos, mas pelo que está escrito. O irmão pode expulsar 10 demônios, fazer várias curas, mas ele obedece os mandamentos de Deus? Ele acredita na lei de Deus ou não? Se ele disser que não, que isso já foi para o tempo de Moisés, é o suficiente para mim dizer que aquilo ali não é uma obra que ele está realizando para Deus. Porque é a lei, o testemunho, que vai servir de base para nós não cairmos na cilada do inimigo. Nós temos que seguir a palavra de Deus, doa quem doer. Se não acredito, mas nós acreditamos que Cristo é a verdade, que sua lei é a justiça. E unicamente por meio dele é que o povo do Senhor vão ser restaurados, a voltar àquela Éden, onde foi colocado Adão e Eva, onde ali não existia nenhum mal. Por que não existia nenhum mal? Porque não tinha desobediência. A partir do momento que a desobediência entrou, aí veio o mal e estragou tudo. E Cristo veio para restaurar, para trazer novamente a sua natureza divina, para que nós possamos alcançar essa obediência, meus irmãos. Nenhum transgressor vai entrar no reino de Deus. Todas as pessoas que esse demônio dura, né? Essas pessoas não guardam o mandamento de Deus, né? Não são guardadas. Então, assim, mais cedo ou mais tarde, o caráter vai ser revelado, né? Porque está escrito ali, né? Você pensa, por exemplo, foi revelado no caráter lá no céu, é que também essas pessoas também vão ser reveladas pelas suas ações, pelos seus frutos os conhecereis, né? É verdade. Aqui no Evangelho de João 16, verso 13, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não é metade, não. Não é faltando um pouco, não. Ele vai guiar o povo de Deus em toda a verdade. E quem é esse Espírito da verdade? É o Espírito de Cristo, irmãos. É o Espírito de Cristo.
É aquele que derramou sangue por nós. A expiação de Cristo é completa. Ele se fez homem para morrer por nós, e em espírito agora ele quer estar em nós, para que nós possamos cumprir a palavra de Deus. Por isso que é enviado para nós o Espírito da Verdade. Muitos acham que esse Espírito é um Espírito diferente do de Cristo, mas não. É o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade. E a vida, exatamente. Não tem outro, né? O Espírito da verdade é Deus. Exatamente. E se nós formos guiados por esse Espírito, nós não vamos errar o caminho. Porque Ele sabe qual é o caminho, e se nós estamos com Cristo, Ele vai nos guiar nesse caminho da verdade. Lá na carta de Gálatas, capítulo 4, quando Paulo escreveu lá para o povo de Gálatas a questão da desobediência, de desviar do caminho que Paulo ensinou para eles, lá ele fala. Lá ele fala que aqueles que foram tirados das trevas, porque o Senhor quer fazer eles filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, eles vão receber o que no seu coração? O Espírito do seu Filho. O Espírito de Jesus Cristo. É o Espírito que é derramado no coração de cada um de nós, que buscamos servir e fazer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é um comentário. O rolo aberto indica que a lei é pública. A lei é para todos. A lei não é para um determinado lugar, não. Não, a lei era para Israel. Não, ela é pública. O público ela é para toda a terra. Lá o texto de Zacarias já diz que é para toda a terra essa maldição. Ninguém pode alegar ignorância. Seu juízo alcança toda a terra. Ninguém vai ter desculpa. Ninguém vai ter desculpa de dizer assim, mas eu nunca ouvi falar nisso. Eu nunca ouvi dizer que a lei do Senhor tinha que ser obedecida. Sabe por que não vai ter desculpa? Porque está escrito, o Senhor Jesus Cristo disse assim, ide, pregai o Evangelho a todas as nações, também em testemunho. E quando isso for feito, o Evangelho eterno, isso aqui, irmão, a lei de Deus, ela faz parte da mensagem do terceiro anjo. Adoração, obediência. Quando for pregado esse Evangelho eterno a todas as nações, aí diz que o inimigo vai estar solto para fazer o que ele quiser. Se hoje ele faz o que faz, imagine quando ele ser solto. Mas quando ele ser solto, para fazer o que ele quiser, a mensagem já vai ter sido pregada a todas as nações e ninguém vai ter mais desculpa. Desobedece agora se quiser, mas está sabendo da verdade. Isso está escrito no livro da irmã Wanda, que eu nem sei onde é, mas está escrito lá. Irmão Edu. Lá no acampamento a gente até viu um texto que até a gente meditou um pouco sobre esse trecho lá, falando a respeito de que Cristo saía para pregar aos pobres, né? Sim. E isso era uma coisa que não era comum naquela época. A gente indagou lá algumas coisas e foi relatado que os ricos é quem tinham mais acesso, né? As pessoas que eram nobres e tudo, os pobres eram vistos assim como nada. E aí Jesus chegou e pregando a eles também. E aí a gente pode até ver hoje, por exemplo, um curso, vamos comparar aqui, um curso de direito, não é todo mundo que tem acesso, né? Que é um curso caro, ou qualquer outro curso de medicina. Mas a palavra de Deus, ela é aberta para qualquer um que queira, né? Tanto rico como pobre, ela é aberta para todo mundo. Então, por isso que não vai ter desculpa nenhuma. Exatamente. Por isso que o céu do rico é aqui nessa terra, porque eles fazem, né, o que os outros querem, não, o que eles querem. É verdade. Não, ele só deu um exemplo ali da questão dos pobres que não tinham acesso muito à palavra de Deus naquele tempo, né?
Sim. Então, que a mensagem naquele tempo, quando Cristo foi pregar o Evangelho, houve muitas rejeições, assim como o Eduardo falou, né? Principalmente os que estavam na frente, né? Os rabinos, os mais conhecedores, foi ignorado muito a mensagem. Né? Então, ou seja, foi rejeitada boa parte do Evangelho de Cristo, foi rejeitado pelos seus. Então, ou seja, essa mensagem foi pregada para as outras pessoas que não eram da nação de Israel, exatamente porque o povo de Deus rejeitou. Esse rolo do livro Relato nos leva para dois caminhos, né? Existe um caminho que tem bênção, né? Privilégio, existe uma maldição. Qual é o lugar dessa maldição? Quando ele está pregando que o Evangelho está sendo pregado a todas as nações, né? Para que se converter, a privilégio. Para que se não converter, vai cair numa maldição. Exatamente, irmão. E o chamado de Cristo é para o arrependimento, né? Ele disse lá em Ezequiel 18 que ele não se alegra com a morte de ninguém. Pelo contrário, o Senhor quer é que todos se salvem. Todos se salvem. Na verdade, que vocês estão falando um pouco aí, foi antes da chamada Reforma Protestante, né? Onde a Igreja Católica ela tinha o domínio absoluto do conhecimento da palavra. Só tinha acesso à Bíblia quem pertencia à Igreja Católica, que eram os monges, padres, bispos, e as pessoas sem o conhecimento da palavra, elas seguiam cegamente quem dizia o que era certo ou errado, que era quem tinha acesso à palavra. Durante esse período, algumas pessoas se rebelavam, né? Tentavam fazer reuniões em grupos e do próprio povo cego denunciava aqueles que faziam essas reuniões secretas, que divulgavam a palavra, que as pessoas eram colocadas em julgamento. Nós chamamos aquilo na época de Inquisição, e quando aquele que professava a palavra fora da Igreja Católica, ele era perseguido e era até morto. Aí nós tivemos o aparecimento em sequência de algumas pessoas, né, conhecedoras da palavra e com coragem. Se eu não me engano, o irmão Vasconcelos, os senhores aqui talvez saibam mais do que eu, tinha Radcliffe, que morreu. Se eu não me engano, foi ele quem disse que 100 anos antes, olha, daqui a 100 anos vai aparecer um ganso. E me corrijam, por favor, se eu falei errado. E no surgimento de Martinho Lutero, as pessoas aqui podem até imaginar que ele fez pouca coisa. Ele não fez pouca coisa, porque ele bateu de frente com um monstro que era a Igreja Católica na época. Ela tinha até reis de joelho para eles. Então, Martinho Lutero apareceu com uma coragem imensa. Eu não tenho dúvida que essa coragem foi dada por Deus, aonde ele enfrentou a Igreja Católica e conseguiu se libertar e libertar uma parte do povo para que pudesse ter o conhecimento aberto à palavra bíblica, né? E de lá para cá, nós tivemos uma mudança. A Igreja Católica tentou até reverter isso com a Contra-Reforma, mas dali para frente não deu mais jeito. O ensino, a palavra, para quem quisesse ter acesso, estava aberto. Isso é bem verdade, mano. Você teve... O fato da pegada, porque ninguém não sabia o que ele dizia. Teve muitos lá que se entregaram por Cristo, né? Muitos da Igreja Católica. E a gente sabe que a Igreja Católica vai ser muita gente. Está escrito, né, nos livros da irmã White, inspirada por Deus, que diz que a Igreja Católica vai ser muita gente para servir a Deus. Tem fiéis em todos os lugares, irmãos. Todos os lugares tem fiel. E todos aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus, que possam estar em qualquer lugar, eles vão ouvir a voz. Aquela voz que diz assim: sai dela, povo meu, para que você não venha fazer parte das pragas que irão cair sobre Babilônia.
Ainda aqui um comentário. No relato de Zacarias 5, está falando do 8º mandamento, não furtarás. Também fala do 9º mandamento, que é o jurar falsamente. Assim, o texto de Zacarias está falando dos que estão transgredindo a lei de Deus. Está falando daqueles que estão sendo desobedientes à lei de Deus. E ainda a visão dada a Zacarias no Velho Testamento foi notório aqui dos irmãos. Zacarias, no Velho Testamento, lá não está dizendo que o rolo abrangia todo Israel, não. Mas era toda a terra. Toda a terra tem esses mandamentos de Deus para que possam andar segundo a vontade do Eterno. A mensagem do terceiro anjo, ela é para toda a terra também. Porque o anjo que é visto lá no alto por quê? Porque abrange toda a terra. E ele estava com esse evangelho eterno na mão. E aqueles que não têm a lei de Deus como fazendo parte desse evangelho eterno, eles vão estar na maldição do rolo, que vai condenar aqueles que menosprezam a lei de Deus. E aqueles que tiveram a oportunidade de saber e não quiseram, Vão ter como culpados. Como se eles tivessem. Exatamente. Não quiseram entender a oportunidade. É verdade. Transgredir a lei de Deus não implica transgredir todos os mandamentos, não. Tiago, ele diz, capítulo 2, né, versículo 10, que aquele que guarda toda a lei tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, até mesmo porque no verso 11 diz aquele que disse não matarás, também disse não adulterarás. Então, se porventura a gente guarda um e transgride outro, torna-se transgressor da lei. O pecado é a transgressão da lei. E quem transgride a lei tem que receber a recompensa, que é o pecado, o salário. O salário do pecado é a morte. E Cristo veio para morrer e morreu, pagou o preço, mas eu tenho que aceitar esse preço pago por ele. Porque se eu não aceito o preço pago por ele, eu tenho que pagar com minha própria vida. Ele se fez maldição por nós, né? Se colocando em nosso lugar. Agora nós temos que aceitar esse Cristo e aceitar também o que ele fez. E andar no caminho que ele andou também. Se Cristo foi obediente, nós vamos ser obedientes também, irmãos. Não porque nós temos força e capacidade de alcançá-lo, não. Mas se nós temos a força de vontade de seguir, se nós temos a força de vontade de obedecer a Deus, Ele vai nos ajudar. Ele vai olhar para nós e ver o nosso esforço. Aí manda. Mas se Cristo olha para nós e vê nós acomodados, não fazendo caso, não se esforçando para obedecer, o que Ele pode fazer, irmãos? Se nós não temos a força de vontade de querer. A gente sabe que todo o trabalho é feito por Cristo, o trabalho que nós não podemos fazer. Mas o que nós podemos fazer, nós temos que fazer. Nós não podemos esperar, não. Ou quer esperar o anjo puxar pela mão como fez com Ló. Nós temos que ter a nossa força de vontade de querer obedecer a Cristo, para que Ele possa nos ajudar a obedecer como deve ser. Aqui esse outro texto, Caminho a Cristo, na página 23. Não renunciaremos ao pecado enquanto não reconhecermos a sua malignidade. Enquanto nós estivermos acariciando o pecado, passando a mão na cabeça do pecado, nós nunca vamos reconhecer a malignidade dele. Nós temos que ter nojo do pecado.
O texto de Mateus 1, verso 18 até o 20, que fala do nascimento de Cristo, lá diz que o menino Jesus, o Salvador, ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. E o que é o pecado? Transgressão da lei. Então, Cristo veio salvar o seu povo de transgredir a lei de Deus. Nós temos que entender que a transgressão da lei de Deus é maligna. Que a transgressão da lei de Deus é nojenta. E a gente tem que enojar mesmo a transgressão em todos os aspectos, seja o primeiro mandamento, seja o segundo até o 10º. São 10 mandamentos que, em resumo, podemos resumir em 2, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. De forma que resume-se mais ainda num só mandamento, o amor. O amor na vertical e o amor na horizontal. Agora, por falta de conhecimento, o povo perece, né? Que a lei de Deus não há mais necessidade. É como se dissesse, não há necessidade nenhuma de nós pararmos de pecar. Temos que estar transgredindo todo o tempo. Até Jesus voltar. Aí Jesus volta e ele fica. Então, dizer... Ou então... Pode falar. Ou então dizer ao mesmo tempo, não é normal roubar, né? E a gente tem visto hoje como a mensagem lá de Zacarias fala sobre o rolo, né? Sobre o furto, o 8º mandamento, né? E o 9º. E o que nós vemos hoje são as autoridades revestidas de poder, que eram para dar exemplo, justamente, e elas estão transgredindo esses princípios. De que forma? Elas estão roubando o direito do cidadão, né, a justiça, elas estão roubando a liberdade, as oportunidades que todos têm, né, de serem cidadãos livres, com necessidades para serem atendidas, serem ouvidas, tudo isso está sendo tirado, é um tipo de roubo, eu considero isso como um roubo, e deve ser denunciado, né? Agora, quem vai denunciar? O povo de Deus, que tem a mensagem do 3º anjo para os últimos dias, que também é uma mensagem de denúncia, e nós sabemos. Então, essa mensagem ela tem que ser dada para que essas autoridades, elas reconheçam que, se elas estão ali, é porque alguém nos colocou, e Deus permitiu para que elas fizessem justiça e obedecessem à lei. Mas elas estão transgredindo, e nós que temos o conhecimento de que esses pecados devem ser denunciados, é que temos que denunciá-los. Temos que denunciar e continuamos calados. Verdade. Eu vou dar uma opinião minha, por favor. A gente que acompanha os irmãos aqui na palavra, são sábios, e a gente vê pela TV, eu não digo nem quando eu falo pela TV, é porque eu não vejo Rede Globo, eu vejo mais YouTube. Quando o irmão falou, a irmã falou, socorro, para que eles se arrependam. Quando a gente vê a irmã Socorro falando isso, eu fico olhando, meu Deus, com tanta roubalheira e o excesso de roubalheira em grande volume, eu acho difícil eles se arrependerem. Se Deus não entrar diretamente no coração deles, ali não haverá arrependimento. Porque quanto mais se tem, mais se quer, né? Uma coisa importante que a Bíblia fala é que nosso próprio Deus, ele trata o dinheiro, que é o problema do mundo hoje. Nós sabemos que o grande problema do mundo hoje é o dinheiro. Chama ele de Senhor. Ninguém serve a 2 senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. E a gente está vendo que toda essa confusão, tudo isso que está acontecendo, pelo menos no nosso país, Brasil, mas quem acompanha mais diretamente o que aconteceu recentemente nos Estados Unidos,
né? Tem aquela USAID, que foi uma instituição criada na década de 60 por John Kennedy, que o objetivo dela principal, tudo que a gente vê na Bíblia, tudo quando é criado, o objetivo principal é ajudar o ser humano. Mas, pela sede do ser humano, com coração ruim, desvirtua a criação principal, o motivo da criação, e ela passou a desviar dinheiro, né? E servir para outros propósitos, principalmente para ações de pessoas que querem atacar os costumes e tradições criados por Deus lá no Éden. E a gente sabe hoje que o problema de tudo é dinheiro. Tudo está em cima do dinheiro. A gente vê, quando se vê todo esse pessoal defendendo pedofilia, defendendo a destruição do casamento, defendendo homossexualismo, todos esses da imprensa que estão por trás têm dinheiro, eles não estão com ações próprias, tem sempre dinheiro por trás dizendo faça isso, faça aquilo, defenda. Então o grande problema do mundo hoje, e o incentivador de tudo que está acontecendo, é o dinheiro, mas por trás do dinheiro tem as ações do inimigo, né, como o irmão chama. Então ele sabe a fraqueza do ser humano, que é o amor ao dinheiro, então ele usa mais do que nunca o dinheiro para atingir seus objetivos. Comeria carne de dinheiro que não tem tempo para ajudar outro, correndo, o tempo passa, não dá pé de nada. É verdade. É o saco que é o furado do que a Bíblia certo. Outra coisa importante, que o irmão Edu estava falando, questão da formação de direito, dos cursos de faculdade. Hoje nós temos que tomar cuidado quando deixamos nossos filhos na mão dessas pessoas que vão formar o caráter dos nossos filhos. A gente sabe que a formação da maioria dessas faculdades e até de algumas escolas, elas estão voltadas totalmente contra a palavra e contra a vontade de Deus. Eu costumo dizer, em outras palavras, que a formação hoje, educacional, ela se tornou hoje um antro de Satanás. Tudo que se ensina lá é contra a vontade de Deus. As pessoas, quando saem de faculdade, saem do segundo grau, elas aprendem com seus professores que Deus não existe. Tudo imaginação nossa. E eles criam uma base para que você dificilmente consiga educar o seu filho. Retiraram dos pais a autoridade sobre os filhos. Você não pode castigar seu filho, se você for visto castigando o filho na rua, você é denunciado e é preso. Eles querem atribuir a educação do seu filho ao Estado. Mas a quem o Estado está servindo hoje? A vontade de Satanás. Então, até isso, nós temos que tomar cuidado com a educação dos filhos. Tem crianças aqui ainda, jovens, que talvez almejam a formação futura, mas nunca esqueçam, não abandonem a Jesus. Porque mais do que nunca, se vocês estiverem nas faculdades, serão tentados. Serão tentados pelos instrutores que estão lá. Porque todos eles, a grande maioria, estão voltados contra a vontade de Jesus. Por isso Cristo disse que é mais difícil um rico entrar no reino do céu, né? Não é impossível, né? Mas a questão é por causa do amor ao dinheiro. O dinheiro não tem culpa de nada. A culpa é o coração, que se apega ao dinheiro. A própria Bíblia cita pessoas ricas que foram salvas. Sim, sim. Enquanto dele não nos afastarmos sinceramente, dele quem, irmãos? Do pecado. Enquanto dele não nos afastarmos sinceramente, não haverá em nós uma mudança real da vida.
enquanto nós não nos afastarmos desse pecado que é maligno, que é a desobediência, nós não vamos ter uma vida real, uma vida nova, uma vida com Cristo. É algo que muitos, quando eu falo muitos, na própria cristandade, acham impossível o povo de Deus parar de pecar. Para o homem é impossível, mas para Deus não. Quando Cristo voltar, irmãos, ele não vai mudar o caráter de ninguém. O que ele vai mudar é o corpo físico, que vai ser revestido. Mas o caráter, a mente do povo de Deus, quando Cristo voltar, já vai ter que estar segundo a vontade de Deus. Então nós temos que enojar o pecado. Nós temos que entender que o pecado é maligno. Nós não podemos pecar e ficar no erro do pecado. Se pecou, corre imediatamente para os pés de Cristo. Se arrependa, peça perdão a Deus. Já é um outro ponto que o inimigo coloca na cabeça de muitas pessoas. Não, meu pecado é muito grande, eu não tenho perdão. Não existe tamanho de pecado. Pecado é pecado. Grande, pequeno, pecado é pecado. E Cristo perdoa todos, se nós formos até Ele com o coração sincero. Pastor, tá que nem aquela mulher que Jesus disse, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Ou seja, vai e não transgrida mais os mandamentos. Exatamente, aquilo ali é uma mensagem muito, muito importante para todos nós, né? Quer dizer que Cristo falou para aquela mulher, Ele não fala para nós também, não? Se nós vamos até Cristo, nós pedimos perdão, o Senhor nos perdoa, Ele disse, vai filho, vai e não peques mais. A mesma coisa Ele fala para todos nós, irmãos. Se nós seguimos direitinho a trilha de Jesus Cristo, não tem erro para nós. A questão, sabe o que é? A questão é nós dar ouvido a outros ensinamentos. Tem muito evangelho por aí. Muito evangelho. Mas só existe um evangelho eterno. Você ensina aqui, olha. A lei de Deus, ela está valendo. Cristo disse que aquele que ama tem que obedecer. Os mandamentos que foram dados lá no Monte Sinai é para toda a terra. Aí vem outro e diz assim, não, irmão, isso aí já foi para trás, isso aí não é para o nosso tempo, não. Isso é para o tempo de Moisés lá para trás. Isso não é um trabalho de Deus, não, irmãos, é um trabalho de Satanás. Desviando a atenção do povo de Deus. E o que é mais preocupante é quando nós damos ouvido. É quando nós damos atenção para esse tipo de doutrina que vem para tirar o foco do povo de Deus do caminho da verdade. Nós temos que rebater isso. Porque se nós aceitarmos um outro evangelho que não seja esse, o Senhor vai deixar nós seguir no erro. Não é o erro que nós queremos. O Senhor não vai se opor, não. Não, Ele não quer seguir no erro, então deixa. Eu fiz de tudo para mostrar, para puxar, para ensinar. Não quer? Deixa aí. É assim que o Senhor faz. Agora, quando vem uma mensagem diferente da mensagem do Evangelho Eterno, e a gente rebate essa mensagem, aí sim, aí Deus está conosco. Aí Deus vai nos fortalecer mais ainda. Irmãos, nós temos que ter convicção naquilo que nós cremos. Nós temos que ter uma força que vem de Cristo, logicamente, para poder defender a palavra de Deus, conforme ela é. A mensagem hoje, ela não tem poder pelo motivo de que as pessoas falam como quem não crê. Aquele que crê, ele fala com convicção e ele transmite aos outros que você está falando com poder. Você está falando do que entende, do que tem autoridade. Você fala uma mensagem aqui para alguém, você fala,
Quem tem dúvida, quem é que vai acreditar? Nem você mesmo acredita. Como é que os outros vão acreditar no que diz? Você tem que falar, quando falar com autoridade. Falar com autoridade não é falar gritando, não. É falar com convicção, com firmeza. As pessoas que estão do outro lado te assistindo, vê esse rapaz. O que ele está falando, ele fala com convicção, fala com firmeza, com fé. A pessoa fala assim como quem está em dúvida mesmo. Porque para me falar que o sábado, por exemplo, é o 7º dia do Senhor, que é o 4º mandamento, que tem a validade dele hoje, eu tenho que falar com autoridade. As pessoas observem, rapaz, pelo que ele falou, o sábado é real. Agora, se eu falar todo, quem é que vai acreditar? Ora, Isaías falava com convicção em tudo. Ele dizia assim, quem creu na nossa pregação? E se não falar com convicção, como é que... Aí é que não crê mesmo, né? Aqui outro comentário que eu coloquei aqui. Só um pensamento. O texto diz que a maldição entra na casa. Podemos aplicar isso ao lar e à vida pessoal, né? A maldição que entra na casa vai entrar na nossa vida, vai entrar no nosso coração, vai entrar na nossa família. É a casa do coração, né? Então nós temos que ter em Cristo esse poder para ser liberto dessa maldição, né? Para ser liberto desse pesadelo, para entender que esse pecado é maligno e que ele não vai trazer benefício para nós, mas vai trazer condenação. Condenação. Irmão Edu. Mediante isso que o senhor falou e que o irmão Vasconcelos também acrescentou, a gente tem que ficar de olho principalmente no que diz sentido aos testemunhos dos profetas, né? Que a Bíblia diz que eles não se contradizem. E se a gente tem essa fé, essa convicção, a palavra de Deus, ela se encaixa, sempre ela se encaixa, né? Nunca a palavra de Deus ela vai chegar com uma coisa que seja contraditória ali, que não, né? E nesses textos, nessas meditações, a gente também tem que ficar de olho, eu até comentei com o irmão ontem, que na meditação dos áudios que a gente manda lá, eu leio toda ela. E nessa de ontem, tinha um texto lá que eu não coloquei no áudio, porque o texto dizia assim, em um comentário adventista, né? Que a gente não vê e nem fala a Cristo. Isso estava na meditação. E aí eu não acrescentei isso. Por quê? Porque aquilo ali não se encaixa com o que está escrito na palavra de Deus. Como é que a gente, principalmente na questão da oração, a gente aplica aqui que a oração é a Jesus, a gente entrega a nossa oração a Jesus. O fato da gente não ver, realmente dá para concordar, que a gente não vê Cristo. Mas não falar a Ele é algo que faz com que a gente ache ali um ponto onde não se encaixa. E se a gente não tiver o conhecimento, a gente vai ser enganado facilmente, porque estava numa meditação da igreja. Sim, irmão. Nosso corpo, o tempo do Espírito Santo. Ou seja, não só de guardar mandamentos nas gravações, mas também ao falar, né? Planejar, xingar, se maldizer da sua vida, ou seja, tudo isso traz maldição para o ser humano, né? Para o cristão, né? É verdade. Ainda aqui na outra parte aqui. A casa pode simbolizar o caráter, a vida pessoal e íntima. Ou seja, nosso coração. Cristo não está sempre batendo para entrar, ele bate para querer entrar no nosso coração, na nossa vida. Se a gente não dá lugar para ele entrar, o que vai restar dessa casa? O que vai restar dessa vida? O que vai restar dessa família? Destruição. Destruição total. Por isso temos que ouvir a voz de Cristo quando ele bater na porta e abrir para que ele possa entrar.
E onde Cristo está, tanto vem o Filho e o Pai vem também. Diz que o Pai e o Filho vêm fazer habitação naquela casa. Deuteronômio 11, verso 26. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção e a maldição. Como é que nós vamos receber essa bênção? Quando nós obedecermos os mandamentos de Deus. E quando é que vamos receber a maldição? Quando nós desobedecermos os mandamentos de Deus. Nós receberemos maldição. Não é porque Deus é mau. Quer dizer que se eu obedecer, Deus vai me dar a maldição. Não. É uma consequência da tua desobediência. Tanto que ele fala, se você obedecer, você vai ser bem-sucedido. Diz que aqueles que são obedientes a Deus, aonde eles colocarem a mão, será próspero. Porque Deus abençoa. Porque Deus anda com aquele que anda com ele. Mas ainda que nós somos cristãos, mas se nós desobedecemos a Deus, como ele vai ter nós como filho? Que filho é esse? Que está na casa de Deus, que anda com Deus, mas desobedece a Deus. Verso 27. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Os mandamentos é do Senhor, o seu Deus, não é de mais ninguém. Que hoje estou dando a vocês. Então, terão a bênção aqueles que obedecem a Deus. Irmãos, qual é a bênção maior que o povo de Deus possa receber senão a salvação? Essa é a bênção maior que tem. Não tem dinheiro que compra. Senhor irmão. Não. Em Apocalipse 22, fala para nós não acrescentar nem diminuir o que está na palavra. É o que está nela aí. Quando Deus diz isso, é porque realmente haveria aqueles que iriam acrescentar e aqueles que iriam diminuir do que nela estava escrito. E isso não é em Apocalipse apenas, em Deuteronômio. Moisés, ele escreve de acordo com Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, dizendo, não acrescentarás à palavra que vos mando. Então, ele deu uma ordem aqui para não acrescentar nada à palavra que ele estava mandando. E que nem diminuireis dela. Ou seja, nem aumente e nem diminua. Para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Aqui referindo-se especificamente aos mandamentos de Deus. Nem acrescente aos mandamentos de Deus e nem tire dele. Aquele que acrescentar, será acrescentado praga. Aquele que diminuir, será tirado o seu nome do livro da vida. O que eu queria enfatizar também aqui com relação ao Espírito de profecia, porque Isaías 8:20 diz que a lei e o testemunho. Se eles não falarem de acordo com os escritos do dedo de Deus, com os escritos dos profetas, é porque não tem verdade. Então nós não podemos andar à margem da verdade. Nós temos que estar centralizados nela. Agora, é a lei e o testemunho. Se é a lei e o testemunho, olha o que diz também acerca dos escritos da irmã White, tido como palavra da inspiração. Existem os homens responsáveis por compilar essas mensagens. São pastores de alta, né? Agora, veja só o que eles dizem. Aqui, na Revista Adventista, do dia 19 de novembro de 1992, um pastor chamado Paul Gordon foi secretário do White State, os livros dos quais nós nos beneficiamos, estudando ele para compreender melhor a Bíblia. Olha o que esse elemento diz.
houve uma pergunta para ele, perguntando se era legítimo modificar, se era legítimo condensar, se era legítimo simplificar os escritos de Ellen White. Para surpresa, qual foi a resposta? Por isso que o irmão Edu tem razão aí, quando ele não colocou o texto lá, a resposta dele foi: podemos. Um pastor adventista dizendo isso, eu como adventista, que creio em tudo que está escrito na lei do testemunho, o elemento de dizer que pode modificar as palavras. Podemos sim, podemos alterar, podemos condensar ou simplificar as palavras, mas não são para alterar a mensagem proposta. Ora, Mas ele fala em alterar no início. vai enganar o outro, né, senhor? Ele fala em alterar. Se ele quiser simplificar, tudo bem, né? Não alteraria. Pois é. Mas ele primeiro fala em alterar e depois ele não pode alterar. Ele diz: podemos alterar e não podemos alterar a mensagem proposta. Vai enganar o outro, né? Aqueles que examinam a luz da Bíblia não podem ser enganados. Aí ele diz, acrescenta dizendo o seguinte: a mensagem proposta nunca foi perdida. Só as palavras que foram mudadas. Ó, Se mudar a palavra, muda o sentido. um pastor responsável pelos escritos de Ellen White, onde ele prepara todo o material para chegar até mim e você. Aí chega porventura aquilo que o irmão Edu falou. Nós não vemos Jesus, nem a ele falamos. Para lá. Quando eu falo e conto tudo para meu Jesus. Eu falo a ele. E se o texto está dizendo que não é para falar a ele, então eu tenho dúvida se foi Ellen White ou se foi os pastores que mudaram o sentido das palavras. Muda muita coisa. Eles mudaram. A palavra trindade não existe nos escritos da irmã White. Já hoje, se você caçar, você encontra. Não, mas nós mudamos só as palavras, mas a proposta é a mesma. Uhum. A vírgula pode mudar o sentido. O próprio texto diz, né? Ele não pode tirar nenhuma vírgula. E olha o que a Ellen White disse. No manuscrito 29 de 1897, ela já havia dito assim, ó: a mensagem que o Senhor me deu para ser transmitida tem sido uma linha reta de luz para luz, para cima e para frente, de verdade, para a verdade avançada. E ela diz assim: as palavras que o Senhor mandou eu dizer, o Senhor não autorizou que mudasse as minhas palavras. Estou dizendo aqui na minha compreensão do que ela disse. O que o Senhor mandou eu escrever foi o que é para estar escrito, não com mudança alguma. E esses homens agora assumem que mudaram palavras, mas não mudaram o sentido, a proposta de Deus para o homem. Entendam como quiser, eu já entendi. Pessoa que não estiver bem preparado vai ser enganado, né? Por isso que o povo de Deus ele tem que comprar o colírio de Cristo, né? Para que possa ver bem os detalhes e não possa ser enganados, né? O que escrevi é o que o Senhor me ordenou escrever. Não me foi dito para alterar o que escrevi. Está na Reverend Herald, 26 de janeiro de 1905. O que ela viu, o que foi mostrado para ela é o que ela escreveu, né? E ela mesma disse, né, que depois da morte dela muita coisa ia mudar, né? E eu mexer naquilo que ela deixou, né? Isso aí, né, irmão? Olha, pode botar na perna para você não cansar que eu leio. Só vira assim. Isso. Abre um pouquinho. Abre mais um pouquinho. Abre ela assim, baixa mais um pouquinho. Isso. Digo-vos agora que quando eu repousar, grandes mudanças terão lugar.
eu não sei quando serei levada, e desejo avisar todos contra os ardis do diabo. Eu quero que o povo saiba que eu os avisei plenamente antes da minha morte. Ele já sabia que o inimigo ia fazer de tudo para mexer. Assim como tem mexido na Bíblia. A Bíblia de antigamente tem muita coisa mudada das Bíblias de hoje. Hoje, a Bíblia está quase assim, individual, né? Assim, individual não, ela está seletiva para vários ramos. Uma Bíblia para o homem, uma Bíblia para a mulher, uma Bíblia para a criança, né? Uma Bíblia para os jovens. A justificativa da mudança para alguns dizem que ela está ultrapassada. Exatamente. Ultrapassada, a palavra de Deus que é eterna, né? Que se renova a cada dia, né? O verso 28, irmãos. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Por isso que o Senhor disse que eu dou para vocês a bênção e a maldição. Se nós não desviar do que está escrito, não acrescentar, não tirar, porque isso é desobedecer, adulterar o que está escrito. O Senhor vai derramar pragas e maldição para aqueles que desobedecem a sua palavra. Aí muitos vão dizer assim, por isso que é difícil, quem é que vai se salvar? Quem é que pode obedecer essa palavra de Deus? Irmãos, a resposta é simples. É Cristo. O Senhor desceu do céu e se fez homem para morrer por nós, irmãos. Foi para salvar o seu povo. E se Ele tem poder para nos salvar, nós vamos duvidar. A gente vê tanta coisa acontecendo por aí. Por exemplo, pessoas que dizem que era o pior criminoso da face da terra. Ele se converte. Ele aceita Cristo na vida dele. Quer dizer que Cristo pode fazer esse milagre, né? Mas ele não pode fazer o milagre de fazer o seu povo obedecer? Que Deus é esse? Claro que pode, meus irmãos. Foi para isso que Cristo veio, foi para salvar. E para ser salvo, temos que ser obedientes. E para nós sermos obedientes, nós temos que servir a Cristo. E servir a Cristo é fazer a sua vontade. E a vontade de Cristo está na palavra. João 17, verso 17. Santificai-o na verdade. A tua palavra é a verdade. É fazer a vontade de Cristo. O texto ainda diz que a maldição consome a casa como madeira e pedras, né? Como a gente sabe que a casa se refere ao coração, quer dizer que toda estrutura vai ser derrubada. Toda estrutura vai ser jogada por terra. Se nós não buscarmos obedecer a Deus, se nós não ensinar os nossos filhos a obedecerem a Deus. Irmãos, uma história bonita na Bíblia, Jeremias, que fala dos recabitas. Se eu não me engano, é Jeremias 33. Me corrijam depois aí. Mas ali é um exemplo em que o Senhor mostra como Ele queria que fosse o seu povo. Os recabitas, que era uma nação, tinha uma família de Jonadab, que eram obedientes aos seus pais. 35, né? Então, quando o Senhor diz assim, Jeremias vai lá e diz para eles beber vinho, ele chega lá e diz para eles beberem vinho. E sabe qual é a resposta deles? Dos filhos de Jonadab? Nós não vamos beber vinho. Porque o nosso pai ensinou que era errado.
E eles ensinaram para os filhos dele. Até as esposas deles eram obedientes aos ensinamentos do pai dele. Então Cristo vai, que é Cristo que é o Deus eterno, Cristo vai e diz lá para Jeremias: é assim que eu queria que fosse meu povo, obedientes. Porque se fossem obedientes, não ia faltar um da família que tivesse na minha presença. Assim como da família de Jonadab, ele disse que não ia ter um que não estivesse na presença do Senhor, porque eram obedientes. Era isso que o Senhor queria do seu povo. Mas a questão é que o povo é rebelde. O povo de Deus é rebelde. O Senhor diz assim: andai pelas veredas antigas. E o povo ainda vai dizer: nós não andaremos. Então, o Senhor chama o seu povo para a obediência, irmãos, porque ele sabe que sem obediência nós não vamos alcançar a salvação. Por isso que Cristo desceu da mansão celestial e veio aqui para morrer por nós. Porque unicamente por intermédio dele nós possamos alcançar essa salvação. Unicamente pelos méritos de Cristo nós iremos alcançar. Hein, irmão Rondinelli? Sim. E o senhor acabou de citar um exemplo aí de família. A gente pode citar qual é a família aqui na Terra que o pai ensina uma coisa, a mãe ensina outra, o filho faz outra, o neto faz outra, que dá certo. Será se dá certo? E como é então que o céu vai ser composto por um grupo de pessoas que diz que a lei foi abolida, Outros não? outros diz que não, outros diz que é só para o judeu, outros diz que é para guardar o sábado, outros diz que é para guardar o domingo. Alguma coisa errada tem aí, né? Tem. É a confusão já, né? Mas já vira Babilônia. E em Deus não existe confusão. Deus, ele sabe exatamente qual é a mensagem dada. E nós também que estamos nessa mensagem sabemos que ela é verdadeira. Porque não foi o homem que disse para nós, foi o próprio Deus. Mas a maioria das pessoas, o mandamento, é certo que as pessoas matam e roubam, quebra o mandamento também. Mas a maioria guarda todo ele. Mas quando chega no sábado, eles... Esse não. Esse não. Esse não. Guarda tudo. Pode perguntar se ele faz outras coisas, não. Mas quando chega no sábado, também ele guarda. Por isso que Cristo disse que quem tropeçar não é culpado De todos, né? Eu vou dizer que é... Nas chamas purificadoras, os ímpios são finalmente destruídos. Raiz e ramos. Satanás, a raiz, e seus seguidores, os ramos. Então a casa toda vai ser destruída, meus irmãos. Satanás está bem ramado. Está bem ramado, né? Mas também vai ser destruído. Por isso, irmãos, o sacrifício de Cristo foi para nos chamar a atenção para isso, para nós obedecermos a Ele. Sem essa obediência, irmão, pode esquecer que nós não vamos para lugar nenhum. O inimigo tem enganado muita gente. Irmãos, assim como ele apareceu para Cristo disfarçado de anjo de luz no deserto, ele aparece hoje na igreja. Aqui no nosso meio, não vou lá fora não. Ele aparece disfarçado, trazendo mensagens que aparentemente estão corretas. Quando ele apareceu para Jesus no deserto, ele estava disfarçado também. De anjo de luz, de anjo de luz. Cristo descobriu que era ele quando ele disse, se tu és. Aí ele, esse aqui não é o anjo do céu, não. Isso aqui é o inimigo. Mas ele continuou disfarçado, achando que estava abafando. Entendeu? E com o povo, irmã. Então, hoje é a mesma coisa. A mensagem vem de acordo com a minha vontade, com o meu gosto, como eu quero. Aí eu vou começar a me alegrar para aquela mensagem. Muito cuidado. Nós temos que fazer a vontade de Deus. E não a vontade do homem. E não a minha própria vontade. Mas é a vontade de Cristo. O rolo voando, podemos aplicar a lei de Deus
O rolo está aberto no alto de forma ampla, que dá para todos ver. Ninguém vai ter por ignorância dizer que não consegui ver. A mensagem vai ser dada para todos. Era para os judeus fazerem isso. Isso era um trabalho para os judeus, de pregar essa mensagem para todo mundo. Mas o inimigo, invadiu o coração deles, e eles quiseram aplicar apenas para eles, como o povo de Deus, o resto do mundo, eles não estavam preocupados com eles. Israel era para ser exemplo para todas as nações. A mensagem era para alcançar todas as nações. Como Israel não fez o que era para fazer, Cristo veio. E agora Cristo espalhou. Graças a Deus que chegou até nós, né? E aos confins. Como diz a mensagem do anjo que está no alto, com o evangelho eterno falando do juízo de Deus. Assim como o anjo de Apocalipse, o anjo também lá de Zacarias, tudo trazendo uma mensagem no alto, que é para pregar para toda a terra. Esse evangelho para alcançar as pessoas, para que Cristo possa salvar as pessoas, elas têm que conhecer a mensagem. Uma vez eu vi um texto, eu não me lembro onde foi esse texto, se foi no Espírito de Profecia ou se foi no Pioneiro, mas eu li esse texto ainda hoje está claro na minha mente, que diz que quando a Cidade Santa descer, vai ser, a Cidade Santa, ela as paredes todas de vidro, né? Aí diz que os ímpios fora e os salvos lá dentro, né? Aí diz que aqueles que estão lá fora, que tiveram oportunidade e não receberam oportunidade, eles vão ver. Tipo assim, eu estou vendo lá aquele fulano lá dentro da cidade. Aí vai vir na mente dele. Rapaz, aquela pessoa ali, uma vez ele fez isso, pregou para mim, ele falou do evangelho, estou dando um exemplo, né? E eu não dei atenção, e eu não quis. Vai vir na mente. Porque perderam a oportunidade. Mas ninguém vai ter desculpa, irmãos, que não ouvi isso. Ninguém nunca me falou de Jesus. Ninguém nunca me falou de mandamento. O Senhor não é injusto. E todos que vão estar diante do juízo vão estar sabendo desses mandamentos, dessa salvação que é Jesus Cristo. Não, é tarde já. Apocalipse 14, verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu. Pelo meio do céu, lá no alto. Abrange um lado, abrange o outro. Abrange toda a terra. E tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, aqueles que moram na terra, e toda a terra, e toda a nação, e tribo, e língua, e povo, todos vão ouvir esse evangelho. Na visão de João, ele viu o anjo literal com o evangelho eterno. Mas o que representa esse anjo? É o anjo que vem pregar a mensagem aqui para os seres humanos? Os mensageiros são representados por esse anjo. Aqueles que são chamados por Cristo são esses mensageiros, que vão pregar a todas as nações. E essa mensagem aí, mano, não é contraditória do que já foi pregado anteriormente. Não. Na verdade, João viu mesmo o céu, e no meio do céu tinha um anjo mesmo voando literalmente. Só que simbolizava mensageiro. Um povo que iria dar uma mensagem correspondendo à mensagem do anjo. Então, as tribos, as línguas, os povos, as nações, elas receberam porção do teor daquela mensagem ali, da Bíblia, do rolo, mas foi os seres humanos que foram levar essa mensagem aos seres humanos. A glória que encheu a terra, a glória que foi a terra toda cheia dela, era a glória de Deus. Mas foram mensageiros de Deus que levaram essa glória para as pessoas.
apresentando o Deus do céu, o Deus Criador, o Deus que fez todas as coisas. É verdade. Para poder pregar esse evangelho, né? Se Deus usasse os anjos, já seria até injusto, né? Não, o anjo vem e vai pregar para nós. Não, mas você é um anjo. Como é que você quer dar uma lição para mim? Agora, quando é nós estamos na mesma condição de pecador. Nós estamos na mesma luta. Aí Deus é que vai capacitando um e o outro para pregar esse evangelho e alcançar a todos, né? É importante notar que no texto de Zacarias, a mensagem do rolo voando abrange toda a terra, assim como a mensagem do terceiro anjo, lá de Apocalipse, né? Então é uma mensagem que abrange toda a terra, não é uma mensagem fixada apenas para um lugar, mas é para todas as nações, para que possam ser libertados da maldição e possam ser levados à salvação. Assim como a mensagem de Zacarias é uma advertência, a mensagem do anjo de Apocalipse também é uma advertência. O Senhor está dizendo, olha, obedeça meus mandamentos. É como o texto que eu citei aqui no começo do estudo, lá de Provérbios 3. É o Senhor dizendo, filho meu, chamando nós de filhos. Filho meu, não te esqueça da minha instrução. Não esquece dos meus mandamentos. Guarda ele no teu coração. Por que guardar no coração? Porque se está guardado no coração, quem que pode tirar? Ninguém tira. Então guarda no teu coração. Porque se ele está no teu coração, tu vai andar segundo a vontade de Deus. Tu vai andar segundo aquilo que está no teu coração. E se é Cristo que está no nosso coração, a gente vai querer andar com Cristo. A palavra de Deus não diz lá pelo apóstolo Paulo que tudo que for nobre, tudo que for verdadeiro, que o nosso pensamento seja levado? Então, se o nosso coração está cheio de Cristo, então nosso pensamento vai ser levado para Cristo, né? Para o Senhor. Vida e ensino na página 87. Foi mostrado que o terceiro anjo, que proclama os mandamentos e a fé de Jesus, representa o povo que recebe essa mensagem e ergue a voz de advertência ao mundo, viu? É uma mensagem que abrange todos. Aqueles que recebem essa mensagem são esses que vão anunciar, que vão pregar esse evangelho para todo mundo. Representa o anjo aí no meio do céu. Vai ser o representante do anjo no meio do céu. E esse povo de Deus aqui, irmãos, está espalhado nesse mundo todo. Nesse mundo todo tem esse povo de Deus pregando esse evangelho. Que nós venhamos fazer parte desse ministério de Cristo. Porque se a gente não quiser fazer parte, o Senhor vai chamar outros para fazer parte da obra. Então, cada um receba o seu chamado e faça o seu trabalho para Cristo. Eu pensava, ali na estátua de Dom Nabucodonosor, aqueles 3 jovens não se prostraram. E depois foi que eu vim saber que lá estava cheio de hebreus. Eu pensava que só tinha aqueles 3. Aí, menina, lá que eu estava um bocado lá também. Às vezes pensavam que era só ele. Eles pensavam que estava só também. Ali eram os que não se dobraram, né, irmã? Só foi isso. Sempre há um remanescente. Sempre há aqueles que não vão se curvar a Satanás. Vamos finalizar com esse texto aqui de Apocalipse, capítulo 14, versículo 7. Veja que quando a mensagem está boa e todo mundo está atento, ela passa rápido. É impressionante. Agora, quando a gente não está afim, demora, né? Ninguém dormiu, exatamente. Então aqui, irmãos, dizendo com grande voz a mensagem do anjo que foi visto pelo meio do céu.
Qual é a grande voz que ele ia dizer? Essa grande voz não é gritando, não. É como o irmão falou aqui anteriormente. É falar com autoridade. É falar com convicção. É uma mensagem que vai ser proclamada para todos. Temei a Deus e dar-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Então, se nós não temer a Deus, se nós não obedecermos a esse Deus, nós vamos ser condenados num dia desse juízo. Então, nós temos que temer a Ele, reverenciar esse Deus. Nós temos que exaltar esse Deus e adorá-lo, esse Deus aqui. E vocês sabem quem é Ele, né? É Jesus Cristo. É esse Deus que nós temos que temer, adorar e dar glória para Ele. Porque é vinda a hora do seu juízo. E o juízo de Deus, como é que ele vai vir, irmãos? Como é que ele vem julgar? Como é que vai ser esse juízo? Pela lei. É pela lei de Deus. Assim como Zacarias fala daquele rolo, pergaminho grande voando, onde contém ali os mandamentos de Deus, está escrito também que a lei de Deus vai ser aberta no alto. O sábado vai brilhar, porque vai estar escrito em destaque diante dos outros mandamentos. E muitos que vão olhar para aquela mensagem, já sem o encantamento de Satanás, eles vão ver que é verdade. E diz que vão olhar para os seus pastores e dizer assim: por que que tu ensinou para nós que era errado guardar os mandamentos? Diz que não valia mais. Mais ou menos assim, né? Falando das minhas palavras, mas é isso que vai acontecer. Só que já vai ser tarde demais. Nós temos que adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Tudo foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. É Jesus, o Criador do céu e da terra. É Jesus que deixou o céu e morreu por nós. É Jesus que voltou para o céu e hoje em espírito está atuando em cada um dos nossos corações. É Jesus, irmãos, que deve ser adorado. É Jesus que deve ser reverenciado por nós. Porque tudo ele fez. Tudo ele fez. Criou. Todos nós somos criatura de Deus. Nos perdemos por causa do pecado. Ele veio, se fez homem para nos resgatar. E além de nos resgatar, morreu por nós, levou o nosso fardo, diz assim: agora eu vou derramar o meu espírito no teu coração, para tu fazer a minha vontade. E nós, que temos a menor parcela, nós não queremos ainda, né? A gente só quer fazer aquilo que agrada a nós. Mas o que agrada a Deus, nós não queremos. É. Então, irmãos, que Deus abençoe a nossa vida e que nós, cada dia, possamos receber essa mensagem do terceiro anjo, aprender essa mensagem, levar para outras pessoas, para que possam ser alcançadas também. Que nós possamos viver a palavra de Deus, não apenas professar, mas botar em prática. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vai ter música? Não está ouvindo, não. Acho que vai. A gente vai ouvir um louvor com o irmão Edu.
Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus eterno, nosso Pai, graças te damos, Senhor, pela a tua proteção, pelo cuidado que o Senhor tem por cada um de nós. Nesse momento nós agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade que nós tivemos de juntos nos reunirmos e estudarmos a sua palavra. Que o Senhor permaneça com cada um de nós, esteja aqui também com cada família representada. Senhor, abençoe os nossos familiares, que nós venhamos também testemunhar para eles e que nós venhamos ser uma bênção para cada um deles. Senhor, nos ajuda a nós andar de acordo com a tua vontade e viver aquilo que nós aprendemos de ti. Nesse momento nós vamos nos deslocar para os nossos lares e que o Senhor leve cada um de nós debaixo da tua proteção divina. Não deixe que nenhum mal nos aconteça. Nos dê o restante sábado debaixo dos teus cuidados, para que nós venhamos guardar o teu santo dia de acordo com a tua vontade. São bênçãos que nós rogamos no teu nome. Amém.